Eu vejo muitas pessoas tentando buscar a Deus, tentando encontrar Deus de alguma maneira. Eu vejo muitas pessoas que algum dia da sua vida tiveram algum relacionamento com Deus, mas ficou para trás. Eu vejo muitas pessoas às vezes tentando reencontrar uma vida espiritual, uma espiritualidade. Eu vejo pessoas sempre de alguma maneira se queixando de que elas se afastaram de Deus, ou que Deus está longe. Eu quero dar para você aqui uma dica que eu acredito que vai ser extremamente simples, porém fundamental para você ativar a sua vida em relação com Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa parar de buscar a Deus por aquilo que Ele faz para você. Em outras palavras, oração não é um canal de você pedir coisas. Oração é um canal de relacionamento com Deus. A segunda coisa que você tem que entender é que nessa busca por Deus, você precisa desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E nessa relação, nesse relacionamento que você busca, que você desenvolve com Deus, você precisa aprender a arte de ouvir, às vezes mais do que falar. Existem pessoas que gostam de falar, isso é bom, mas existem também aquelas pessoas que, na medida em que elas falam, elas se perdem nas próprias palavras. E uma das coisas que todos nós temos que adquirir é a habilidade de aprender a ouvir. Toda pessoa que aprende a ouvir, ela tem uma grande virtude na sua vida. Ela consegue captar, principalmente discernir todas as coisas ao seu redor. Todos nós, quando somos aptos para ouvir alguém, nós aprendemos a discernir não só o que a pessoa está falando com palavras, mas aprendemos a discernir a intenção do que a pessoa está falando. Se você é uma pessoa que adquire a habilidade de ouvir outras pessoas, você começa a perceber que quando alguém vai falar algo com você, você já sabe, você já sente na hora que o que a pessoa está falando é ou não basicamente aquilo que ela está dizendo com palavras. Às vezes pode ser que ela está falando uma coisa e está querendo dizer outra, e você é capaz de discernir isso. Terceira coisa que eu quero destacar aqui sobre essa relação com Deus é o caminho que você deve fazer. E a melhor fonte para você buscar a Deus é a Bíblia. A Bíblia é o melhor caminho pelo qual você pode ser direcionado diretamente a Deus. Talvez as pessoas pensem que estar na congregação junto com a igreja seja o melhor caminho. Eu digo para você, olha, é o melhor caminho para você manter-se vivo. É a melhor forma de você se manter ativo, de você manter comunhão com as pessoas. Mas se a igreja resolvesse o problema, todos os que fossem na igreja estariam com a vida espiritual em dia. E, infelizmente, existe uma grande parcela de pessoas que frequentam salões e reuniões e cultos que não estão com a vida espiritualmente falando boa. Muito pelo contrário, elas vão muitas vezes e parece que saem de lá pior. Em alguns momentos elas vão e saem vazias. E você tem que entender que, na verdade, o culto é o momento ali, ou a reunião que você está, seja onde for, aquilo que você está entregando ali é uma comunhão com pessoas para Deus, é um ajuntamento de pessoas para celebrar uma adoração a Deus. Mas você precisa também entender que a sua vida, a sua relação com Deus, ela começa na sua casa, é no seu dia a dia. É ali no seu momento único, você e Ele. Você não pode ter medo de deixar Deus se aproximar de você. E você precisa fazer com que isso dê certo na sua vida. E a melhor forma de fazer isso é você se permitir se aproximar de Deus através da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia é dividida em dois testamentos ali, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala da mente de Deus, como que Deus pensa. Qual que é de fato a mente do Criador, como que Ele está projetando, como que Ele está planejando, qual que é a ideia de Deus. No segundo momento, no Novo Testamento, você vai conhecer a vontade de Deus, que é basicamente o quê? É a vontade dele para o ser humano, para uma posterior eternidade. Ao mesmo passo que você também vai encontrar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, você vai encontrar nele toda a sabedoria de Salomão. Você vai encontrar tudo aquilo que é necessário para você progredir na vida, para você ter uma vida abençoada, próspera,
para você ter a sabedoria, que é a coisa principal. Ao mesmo tempo que você vai encontrar-se com os salmos de Davi, que são os momentos em que ele tinha as palavras quando ele buscava a Deus, quando ele estava tranquilo, quando ele estava relaxado, quando ele estava feliz, quando ele estava aflito, quando ele estava em pecado. Digamos que toda a trajetória, toda a alma de Davi em oração está relatada ali nos Salmos. E fora isso, existem centenas de histórias que, além de inspiradoras, são palavras de Deus para a sua vida, para mudar sua história. Porque na medida em que você lê a Bíblia, não é você quem está lendo diretamente. Quando você abre o seu espírito e o seu coração, é Deus falando com você. É Ele quem vai criar toda a estrutura da sua vida. É Ele quem vai fazer você entender qual é o plano dele real para a sua vida. É Ele quem vai gerar vida em você. E você para de depender de cultos e outras coisas para se sentir bem. Por quê? Porque você começa a entender que um relacionamento profundo e pessoal, onde você está, você estará bem, você estará sendo direcionado por Ele. Ok? São esses os 3 conselhos de hoje. Tá? E mais importante para você é, se você realmente deseja buscar a Deus de todo o coração, comece a fazer isso agora. Tá? Não prolongue, não adie isso. Comece a fazer isso agora. Comece ali do Antigo Testamento, comece do Novo Testamento, comece de Provérbios, de Salmos, mas comece. O ponto de partida é a coisa principal, ok? Que isso faça todo sentido para a sua vida, que isso possa edificar você hoje, tá bom? Transforme sua vida em 30 dias, esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, te espero no próximo. Em vazias. E você tem que entender que, na verdade, o culto é o momento ali, ou a reunião que você está, seja onde for, aquilo que você está entregando ali é uma comunhão com pessoas para Deus, é um ajuntamento de pessoas para celebrar uma adoração a Deus. Mas você precisa também entender que a sua vida, a sua relação com Deus, ela começa na sua casa, é no seu dia a dia, é ali no seu momento único, você e Ele. Você não pode ter medo de deixar Deus se aproximar de você. E você precisa fazer com que isso dê certo na sua vida. E a melhor forma de fazer isso é você se permitir se aproximar de Deus através da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia é dividida em 2 testamentos ali, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala da mente de Deus, como que Deus pensa, qual que é de fato a mente do Criador, como que Ele está projetando, como que Ele está planejando, qual que é a ideia de Deus. No segundo momento, no Novo Testamento, você vai conhecer a vontade de Deus, que é basicamente o quê? É a vontade dele para o ser humano, para uma posterior eternidade. Ao mesmo passo que você também vai encontrar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, você vai encontrar nele toda a sabedoria de Salomão. Você vai encontrar tudo aquilo que é necessário para você progredir na vida, para você ter uma vida abençoada, próspera, para você ter a sabedoria, que é a coisa principal. Ao mesmo tempo que você vai encontrar-se com os salmos de Davi, que são os momentos em que ele tinha as palavras quando ele buscava a Deus, quando ele estava tranquilo, quando ele estava relaxado, quando ele estava feliz, quando ele estava aflito, quando ele estava em pecado. Digamos que toda a trajetória, toda a alma de Davi em oração está relatada ali nos Salmos. E fora isso, existem centenas de histórias que, além de inspiradoras, são palavras de Deus para a sua vida, para mudar sua história. Porque na medida em que você lê a Bíblia, não é você quem está lendo diretamente. Quando você abre o seu espírito e o seu coração, é Deus falando com você. É Ele quem vai criar toda a estrutura da sua vida. É Ele quem vai fazer você entender qual é o plano dele real para a sua vida. É Ele quem vai gerar vida em você. E você para de depender de cultos e outras coisas para se sentir bem. Por quê? Porque você começa a entender que um relacionamento profundo e pessoal, onde você está, você estará bem, você estará sendo direcionado por Ele. Ok? São esses os 3 conselhos de hoje. Tá? E mais importante para você é, se você realmente deseja buscar a Deus de todo o coração, comece a fazer isso agora. Tá? Não prolongue, não adie isso. Comece a fazer isso agora. Comece ali do Antigo Testamento, comece do Novo Testamento, comece de Provérbios, de Salmos, mas comece. O ponto de partida é a coisa principal, ok? Que isso faça todo sentido para a sua vida, que isso possa edificar você hoje, tá
bom? Transforme sua vida em 30 dias. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço. Te espero no próximo.